Olá, semana começando, uma ótima segunda-feira para você. Não se esqueça, já começo dizendo, de fazer o seu ok, o seu joia, se você gostar deste vídeo. E não deixe de se inscrever em nosso canal, Fábio Eduardo, e todos os dias você receber aquela notificação de que uma nova mensagem chegou. Então vai lá, dê o seu ok, eu te agradeço, aqueles que têm se inscrito em nosso canal, muito obrigado. Fábio Eduardo, e aguardo você. Também quero desejar a você uma ótima semana, pois temos motivos para agradecer. Diante da pandemia que temos vivido, quem acompanhou os números do último domingo percebeu um achatamento já pela graça de Deus nos números de óbitos e algumas situações em alguns lugares que começam a ter um controle melhor. Que possamos continuar a nos cuidar. Se for possível, continue a ficar em casa, evite aglomerações, saia para o necessário e assim a gente continua cuidando para que os especialistas cuidem de nós e acima disso tudo que a gente possa confiar que Deus utiliza da ciência e do ser humano para cuidar de nós também. Assim, quero convidar você a rezar o Evangelho desta segunda-feira. Já estamos na sexta semana da Páscoa. O Evangelho é segundo João, capítulo 15, versículo 26, até o capítulo 16, versículo 4, quarto A de João. Vamos repetir porque é um pouco confuso mesmo, né? Começa no capítulo 15, versículo 16, e vamos até o capítulo 16, versículo 4a. Como já expliquei de outras vezes, a primeira parte deste versículo. O Evangelho de hoje, naquela nossa introdução, podemos dizer que o Espírito da Verdade dará testemunho de mim, é o que afirma Jesus. O testemunho do martírio une-se ao Espírito de Verdade que Jesus enviará do Pai. Nós ouvimos já essa proclamação, não? Não são dois testemunhos associados. O Espírito ajuda os apóstolos a dar-se testemunho. O testemunho funda-se na experiência histórica do convívio com Jesus. Porque estivestes comigo desde o princípio. É o que nos garante a palavra. Jesus prenuncia aos discípulos as perseguições, a expulsão da sinagoga e o trucidamento como honra prestada a Deus. E isso é importante nesse evangelho de hoje. Não significa que Jesus está fazendo aqui uma promoção do sofrimento e da perseguição. O que a palavra de hoje quer deixar muito claro para nós, desde o início, é que a fidelidade a Ele implicará na perseguição. E que, na vida dos cristãos, o que conta mais é a fidelidade, mesmo com perseguições, do que o êxito, o sucesso e os aplausos. Vamos então à proclamação do Evangelho de hoje? Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembrei de que eu o disse quando chegar a hora. Bom, o evangelho que hoje nos é proposto, se a gente inclusive voltar no sábado anterior, considera normal o fato do discípulo ter que sofrer, como Cristo, e aí ter perseguições e contradições. O mundo não pode deixar de odiar os discípulos, mas é interessante observar que não é tanto a eles, aos discípulos, que se dirige o ódio do mundo, mas sim o ódio é dirigido ao próprio nome de Jesus, à sua pessoa. Já na igreja antiga, na igreja primitiva, apreciava-se a seguinte expressão: ser perseguido por causa do nome. Sentia profundamente a própria identidade de destino e da própria vida com Cristo, como sentiu o dever de dar testemunho de Cristo ressuscitado. Exatamente deste testemunho é que nasce a perseguição. A vida cristã é vista a um só tempo como vida de tentação e vida de testemunho. Por isso Jesus garantirá
o envio do próprio Espírito para que nos defenda, para que esteja conosco. Mas aqui, amados irmãos, poderíamos, se de tudo o que é importante, que hoje nós aqui poderíamos falar, poderíamos ficar com esta parte. É uma contradição imensa nos tempos atuais. Cristãos que se permitem fazer jogos de conveniência para se promoverem, para terem os seus interesses garantidos. Ora, o que Jesus nos garante é que o verdadeiro discípulo é aquele que se submete, inclusive, às perseguições e rejeições por conta da fidelidade. Lembrando que Ele envia sempre o seu Espírito para nos dar o discernimento, a perseverança no testemunho. Sejamos fiéis e recebamos o Espírito da verdade. Uma ótima semana para você, paz e bem.